aí, pessoal? Estão vendo a minha tela? Sim, sim. Tá ótimo. E aí, muita emoção? Aula 4? Vamos que vamos? Vamos encarar esses mares agitados aí das integrais? Ó, última aula. Última aula. A gente estava vendo a última técnica de integração. É a técnica que envolve esse tipo de integral aí que vocês estão vendo. Uma delas, pelo menos. Qual é a diferença dessas integrais para as que a gente já estava trabalhando? É esse radical aqui, ó. Essa raiz quadrada aqui. Tá? Então, nós temos a seguinte técnica. Ela serve para te ajudar a calcular, a resolver, né, as integrais que tem uma dessas raízes envolvida. Ou a primeira foi a que a gente já viu na aula passada, que foi o caso 1. Que quando você tem uma raiz envolvida lá da forma a ao quadrado menos x ao quadrado, que foi essa aqui, que a gente já resolveu. Deixa eu ver se eu tenho que autorizar alguém a entrar aqui. Só um minutinho. Pronto. Permissão dada. Vamos voltar aqui. Então, essa primeira aqui da esquerda a gente já resolveu na aula passada. Essa envolve esse primeiro caso aqui. Então, foi o caso 1 que a gente já viu. Já falamos sobre ele. Já fizemos um exemplo bonitinho. Eu espero que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito desse exemplo, desse primeiro caso? Fale agora o cálice para sempre. Tô brincando, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí? A respeito desse primeiro caso? Não? Por enquanto não, professor. Tá show. Vocês me falam qualquer coisa, tá? Porque vocês abram o áudio aí e falam, porque eu não vejo nada. Só escuto, tá? A minha bola de cristal aqui não tá funcionando. Olha aqui, ó. Então vamos dar uma olhadinha no caso 2. O caso 2, ele trata de integrais que tem essa raiz quadrada aqui, ó. X ao quadrado mais a ao quadrado. Então, nós estamos diante dessa integral aqui para resolver. Essa onde é que tá passando o meu mouse aqui. Essa integral aqui, x ao quadrado mais 5. Cris, cadê esse a ao quadrado, Cris? O a ao quadrado da brincadeira aqui é 5. Então você pensa assim, bom, se a ao quadrado é 5 e o meu a tem que ser positivo, porque é uma das exigências dessa técnica aqui, ó, para você trabalhar ela, e o meu a tem que ser positivo, quem é o a da jogada aqui? Raiz quadrada de 5. Por quê? Porque raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, ou seja, raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Tá? Então, essa integral aqui, realmente, ela se encaixa nesse segundo caso. Então, vamos ver como é que a gente resolve a integral nesse caso, tá? Então, vamos lá, tô passando o primeiro caso que a gente já viu. O caso 2, tá aí, ó. Então, é quando você tem x ao quadrado mais a ao quadrado. Lembrando sempre que esse a tem que ser considerado positivo. Então, qual é a substituição trigonométrica que você vai fazer para conseguir resolver essa integral? É a seguinte. No primeiro caso, a gente usava a seno θ. A gente chamava x de a seno θ. Nesse segundo caso, nós vamos chamar x de a tangente θ. Bom, se eu estou chamando x de a tangente θ, quem é o dx? É a derivada do x. Quem é a derivada de a tangente θ? A derivada da tangente é a secante ao quadrado θ. O a é uma constante, deixa ele em paz. E é claro, o dθ aparece aqui, lembrando sempre que o que pode ter alguma coisa por trás do θ aqui. Então, você não esquece de usar a regra da cadeia e fazer aparecer aí o dθ. Tá bom? A restrição que aparece aqui desse ângulo θ é entre menos π-meios e π-meios. Tá? Bom, uma vantagem que você tem dessa técnica com relação às outras, tanto a substituição simples, ou mudança de variável, né, que a gente foi a primeira técnica, ou a integração por partes, é que
tanto na integração por partes como a mudança de variável, você que tinha que decidir quem você ia chamar do quê. Tá? Qual era a substituição que você ia fazer? Você tinha escolhas lá dentro da integral e você tinha que escolher. Nesse caso aqui da substituição trigonométrica, você já tem a substituição certinha. Tá? Você não tem que escolher. Você vai chamar o x de a tangente θ e, consequentemente, o dx a secante quadrado θ d θ. Então, você não tem esse problema aqui. Tá? Quando aparecer uma raiz dessa forma, você faz essa substituição. Esse ângulo θ, a exigência dele é entre menos π-meios e π-meios, por quê? Porque você vai estar trabalhando com a tangente aqui. Em algum momento, você vai precisar saber quem é θ. E o θ, dá uma olhadinha aqui, ó. O θ, ele é arco tangente x sobre A. Como é que você obteve isso? Tá? Como é que você obtém isso? Você vem aqui, ó, o x é a tangente θ, você isola a tangente, então a tangente fica x sobre A. Se a tangente de θ é x sobre A, para eu isolar o θ, eu tenho que trabalhar com a inversa da tangente. E a tangente, ela só admite inversa nesse intervalo. Então é por isso que eu tenho que fazer essa restrição do ângulo. No momento que eu faço essa restrição do ângulo, eu posso trabalhar com a inversa da tangente, eu isolo o θ. Então o θ virou arco tangente de x sobre A. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma observação? Alguma pergunta? Me ajuda aí, por favor. Acredito que o silêncio é que não tem pergunta, não. Então tá bom. Mas eu tenho que saber o retorno mesmo assim, porque pode acontecer de eu ficar falando sozinha aqui e minha internet cair, entendeu? Ah, tá. Não. Pode deixar. Tá, eu tenho que ter esse retorno aí, porque senão, que nem aconteceu da outra vez, aí caiu a internet, eu fiquei tititi. Não, vou procurar responder sim. Tá, show. Obrigada. Eu agradeço. Bom, então, o ângulo eu consigo isolar assim bonitinho por causa dessa restrição. E essa restrição aqui também vai permitir que a gente transforme x ao quadrado mais a ao quadrado raiz quadrada disso em a secante θ, tá? No exemplo eu vou mostrar para vocês por quê. Nesse intervalo de menos π-meios a π-meios, a secante ela é positiva. Então, isso vai permitir que quando eu tirar essa raiz aqui, eu não preciso carregar o módulo. Tá, beleza? Essas duas imagens que vocês estão vendo aqui, é trabalhando com essa variação do θ. Então, nessa primeira figura, eu estou pegando o θ entre 0 e π-meios. Tá? Entre 0 e π-meios, observe, eu estou no primeiro quadrante. Estou no primeiro quadrante. Então, nesse caso aí, você tem bonitinha a sua secante positiva. Por quê? O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Onde é que o cosseno é positivo? Nós falamos disso na aula passada. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, como a secante é 1 sobre cosseno, se eu quero usar os intervalos onde a secante é positiva, eu preciso usar os intervalos onde o cosseno é positivo. Então, é por isso que essa restrição do ângulo, ela acaba pegando exatamente o primeiro quadrante, olha a primeira figura, e o quarto quadrante aqui, olha a segunda figura, tá? Bom, por que o π-meios não entra na jogada como entrava no primeiro caso? Porque você tem o seguinte, ó, a tangente do ângulo aqui, ela é seno sobre cosseno. E a secante é 1 sobre cosseno. E nós sabemos que o cosseno de menos π-meios é 0, da mesma forma que o cosseno de π-meios é 0. Então, se eu incluir o π-meios ou o menos π-meios na jogada, eu vou ter problema na divisão por 0 quando eu tomar o cosseno. Tá? Então é por isso que tem essa restrição do ângulo aí, tá? São essas duas observações para que você tenha inversa da tangente, ou seja, o arco tangente, né? E para que você consiga ter a secante positiva, que é 1 sobre cosseno. Os dois casos estão aqui nas figuras, quando você está de 0 a π-meios na figura 3, primeiro quadrante, quando você está de menos π-meios a 0, que é o quarto quadrante. Então você tem essa relação aqui no seu triângulo retângulo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Tá ok. Tudo bem. Tá, beleza. Se alguém escrever no chat aí, vocês virem, tá? Vocês me falam, por favor.
Bom, vamos fazer o exemplo então que eu tô falando desde o princípio, né? Então olha como eu falei, ó. Aquela integral que eu mostrei pra vocês lá no início, olha o a que eu falei, o a é raiz quadrada de 5. Por quê? Porque raiz quadrada de 5 é positivo e raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Então como é que você faz a substituição? De acordo com o caso 2. Você chama x de a tangente θ. Então se o meu a é raiz quadrada de 5, o meu x é a, meu x é raiz quadrada de 5 tangente θ. E quem é o meu dx? A derivada do x. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Raiz quadrada de 5 é constante, você não mexe nela, deixa ela em paz. E, é claro, o dθ que você não pode esquecer de colocar. Aqui o ângulo eu já falei por quê. Agora, vamos ver o que eu falei aqui, ó. Eu falei o seguinte, que x ao quadrado mais a ao quadrado, a raiz disso, dá a secante θ. Então, eu vou mostrar aqui no exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Então, olha só. X ao quadrado mais 5. Quem é x? X eu estou chamando de raiz quadrada de 5 tangente θ. Então, eu vou substituir no lugar de x, ó. Acompanha meu mouse aí. Mais 5, tá? Eu vou elevar tudo isso aqui ao quadrado. Então, eu vou elevar raiz quadrada de 5 ao quadrado e tangente ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, tá aqui. E tangente ao quadrado tá aqui. Então, essa raiz quadrada, dentro dela ficou 5 tangente ao quadrado θ mais 5. Eu vou isolar o 5. Quando eu isolo 5, sobrou tangente ao quadrado θ mais 1. Só que tangente ao quadrado θ mais 1, de acordo com as identidades trigonométricas que a gente tem, é a mesma coisa que secante ao quadrado θ. Então, isso aqui tudo virou raiz quadrada de 5 secante ao quadrado θ. Bom, raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5, tá aqui. Raiz quadrada de secante ao quadrado θ é o módulo de secante θ. Por quê, Cris? Porque raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Mas aqui a secante não está como módulo. Por quê? Porque o intervalo que eu considero, que é menos π meios a π meios, é onde eu tenho a secante, que é 1 sobre cosseno positiva. Então, por isso que fica bonitinho aí, ó. O meu raiz quadrada de x ao quadrado mais 5 virou raiz quadrada de 5 secante θ. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta até aí? Até então tá de boa. Tá bom. Pessoal, se alguém não estiver entendendo, não fica com vergonha de perguntar, de falar não, tá? Aqui a gente tá aqui pra isso, pra todo mundo aprender junto aqui, tá? Então esse foi o passo 1, que o passo 1 é você identificar qual é o caso, você fazer a substituição e calcular a raiz. Vamos pro passo 2. O passo 2 é você transformar toda a sua integral na variável x numa integral na variável θ. Então, esse primeiro pedaço aqui, ó, x ao quadrado mais 5 a raiz quadrada, nós já calculamos no passo 1, vira raiz quadrada de 5 secante. Então, você vem aqui e coloca raiz quadrada de 5 secante. E faltou o dx. Então, quem é o dx? Raiz quadrada de 5 secante ao quadrado θ dθ. Então, você vai lá e no lugar de dx você coloca isso. Então, fica esse negoção todo aí que vocês estão vendo. Bom, raiz quadrada, tá tudo multiplicando. Raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5 vira 5. E eu já sei que a integral, se tiver uma constante lá dentro, pode jogar lá fora que não tem problema. Então, eu já vou descartar o 5 aqui para dar menos trabalho. E lá dentro vai ficar secante vezes... É 2, velho, Otávio. Oi? Joguei muito melhor. Alguém avisa o colega aí que ele tá com o áudio aberto. Qual é, Ian? Você tá com o áudio aberto aí, cara? Eu vou sair da palha aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. São coisas da nossa nova vida online. Ouvi aula. Rapaz, ó. Isso é um perigo, sabia? Isso dá uma... Isso, olha, isso dá uma confusão, rapaz. Ó, ainda mais com o negócio estando gravado aqui, viu? Vou tentar ver se eu consigo cortar lá depois, tá bom? Vou ver. Mas voltando aqui ao nosso mundo das integrais. Olha que loucura que ficou aqui, ó. Ficou um secante ao cubo. Cris, que loucura é essa, Cris? Ó, eu vou dar um bizu aí. Secante ao cubo, θ dθ, é uma integral que eu coloquei para vocês na lista. E para resolver ela, vocês vão usar a integração por partes. Tá? Vocês vão chamar lá o u
de secante θ e o dv de secante ao quadrado θ. Se eu não me engano, é essa se eu não me engano, é essa a escolha melhor que tem, tá? Posso estar enganada, tá? Mas vocês vão usar a integração por partes para resolver essa integral aqui. Resolvendo essa integral aqui por integração por partes, a resposta é essa aqui, ó. Tá? A resposta é exatamente essa que está passando o meu mouse aqui. 1/2 da secante vezes a tangente, mais 1/2 do logaritmo natural de secante mais a tangente, lógico, em módulo, porque você precisa de você ter um domínio positivo aqui para a função logaritmo, mais a constante. A constante sempre na brincadeira, porque nós estamos com a integral indefinida. Tá? Então, resolvendo essa integral que está na nossa lista, se vocês não conseguirem, tá? A gente pode fazer junto, tá bom? Mas você resolve ela aplicando a técnica de integração por partes, tá bom? Aqui a única coisa que eu fiz foi distribuir o 5 aí, ó, tá vendo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Aí você pode pensar assim, acabou, Cris? Não acabou. Por quê? Porque a resposta tá na variável θ e você precisa dar a resposta na variável x. Então você vai voltar agora e transformar todas essas coisinhas aqui de θ em x. Então você sabe o seguinte, ó, sem desespero, ó, vocês vão ver que é tranquilo, ó. O que você sabe? Quem é a tangente θ? Então você volta lá na substituição. É tudo a substituição que resolve, tá? Tangente θ, acompanha meu mouse aqui, ó. É x sobre raiz quadrada de 5. Então eu já escrevi aqui, ó. Tá? Quem é a secante θ? Secante θ, você vem aqui, ó, na conta que a gente fez, ó. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 5 secante θ. Então a secante θ é essa raiz sobre raiz quadrada de 5. Então por isso que eu coloquei aqui. Tá? Agora vamos dar uma olhada aqui. É 5/2 secante vezes a tangente. Então é isso vezes isso. É isso aqui multiplicando isso aqui. Então quando eu fizer esse produto aqui, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, isso dá 5. Certo? Professor, tem como repetir aí essa explicação, por favor? Claro, claro. Olha só. Alguma dúvida em relação à tangente e à secante aqui? Nossa, as definições são tranquilas, eu não entendi. É porque travou pra mim aqui, que a internet ficou ruim. Ah, tá. Então deixa eu voltar aqui. A tangente igual a isso, o secante igual a isso, tá ok? Sim. Tá, então a gente vai multiplicar. Por que vai multiplicar, Cris? Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Esse primeiro pedacinho aqui é secante vezes tangente multiplicado por 5/2. Então eu vou multiplicar isso com isso vezes 5/2. Quando eu multiplicar aqui embaixo, vai dar 5. Só que tem esses 5/2 aqui que eu vou cortar com o 5 de lá. Por isso que embaixo só vai ficar 2. E em cima é x vezes aquela raiz. Então, 5/2 vezes esse pedacinho aqui, deu esse pedacinho aqui. Foi ou não foi? Foi. Tá indo. Então vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Agora eu tenho 5/2 vezes o ln da secante mais a tangente. Então, olha só. Quando você fizer a secante mais a tangente, me acompanha aqui, ó. É isso aqui mais isso aqui. Então, você vai somar os numeradores e embaixo vai sobrar a raiz quadrada de 5. Aí você fala pra mim assim, Cris, tá faltando raiz quadrada de 5 aí no seu módulo. Você, secante mais a tangente, cadê o denominador? Aí o que acontece aqui? Por que eu posso sumir? Que na verdade não sumir, eu coloquei aqui na constante, ó. Onde é que está o raiz quadrada de 5 aqui? Vocês lembram que uma das propriedades do logaritmo é o logaritmo de A sobre B é o logaritmo de A menos o logaritmo de B? Essa é uma das propriedades do logaritmo. Então, quem seria o cara que está aqui embaixo? Raiz quadrada de 5 na soma. Então, isso aqui seria a ln disso menos o ln de raiz quadrada de 5. Só que o ln de raiz quadrada de 5 é uma constante. Então, eu jogo ela aqui, ó. Porque não depende de x.
Então, não tá errado. E se eu colocasse raiz quadrada de 5 aí embaixo, que está errado? Não está errado. Assim como esse aqui também não está errado. A única coisa que foi feita aqui, eu fiz de propósito essa manipulação algébrica aqui para chamar a atenção de vocês. Se você colocar a raiz quadrada de 5 aqui embaixo, não está errada a sua resposta. Se você não colocar, também não está errada. Por quê? Porque você está usando a propriedade de logaritmo, aí você está colocando... Porque o ln de raiz quadrada de 5 é um número. É um número real. Então você pode jogar dentro da constante. Você junta com a constante lá. Tá bom? E esses 5 meios, é claro, porque eu tenho esses 5 meios aqui multiplicando. Alguma dúvida, pessoal? Agora sim eu cheguei na resposta final da minha integral. Sem dúvidas, mais que eu escrevo. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Ninguém mais, pessoal? Tudo tranquilo? Por enquanto sim, professor. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos para o último caso da técnica de integração aqui, dessa técnica, né, da substituição trigonométrica. O último caso, ele envolve, né, o último radical aqui, x ao quadrado menos a ao quadrado. Sempre lembrando que esse a é positivo. Então, nós estamos diante agora, só falta resolver essa última integral aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 25. Aqui fica claro quem é o nosso a, que é 5, né? Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então, vamos ver como é que a gente resolve, né, essa integral aí usando o caso 3. Só uma coisa, tá, pessoal? Como eu falei já, é assim, uma mesma integral, ela pode ser resolvida. Não é assim, ó. Essa integral só pode ser resolvida por substituição. Essa integral só pode ser resolvida por integração por partes. Essa só por substituição trigonométrica. Existem integrais que você consegue usar mais de uma técnica para resolver. Mas aí o que é o melhor a fazer? É você escolher a técnica que te dê o resultado mais rápido, mais simples. Então, antes de você sair enlouquecido querendo usar a substituição trigonométrica, você vê se não é uma integral imediata primeiro, se você não consegue só fazendo substituição simples, que só envolve uma variável, que é u, e se você não consegue resolver com integração por partes, que você usa duas variáveis e faz aquela formulazinha da integração por partes, tá? Aí você deixa por último aí para ver a substituição trigonométrica, porque a gente está vendo aí que ela envolve ângulo, então ela é um pouquinho mais delicada que as outras que você já viu, tá? Então, antes de sair enlouquecido, você dá uma tentada nas técnicas anteriores. Essa integral que eu mostrei aqui, essa que a gente vai resolver aqui, não tem jeito, tá? Essa aqui não é um exemplo disso que eu estou falando. Essa integral que eu estou falando aqui, ó, a gente não consegue fazer, ela não é imediata. Eu não consigo fazer uma substituição simples e eu não consigo fazer a integração por partes, tá? Você pode até tentar aí, mas a gente vai ter que usar esse terceiro caso aqui. Então, o que diz o terceiro caso? O a positivo. Então, nessa situação aqui, o primeiro caso era a seno θ, o segundo caso era a tangente θ e agora o último caso é a secante θ. Se eu chamar x de a secante θ, então o meu dx ele vai ser a secante θ, tangente θ dθ. Por quê? Porque a derivada da secante é a secante vezes a tangente. Mais uma vez, a restrição do ângulo que vocês estão vendo aqui, de 0 a π meios, primeiro quadrante, de π a 3 π meios, terceiro quadrante, tá? Essas restrições que vocês estão vendo aqui, são restrições para que você possa ter a inversa da secante e para que você onde você tem a sua tangente positiva. Então, aqui, ó, você vai ter duas situações aqui, ó. Quando o seu ângulo tiver entre 0 e π meios, ou seja, no primeiro quadrante, então o seu ângulo ele vai ser arco secante x sobre a, tá? E no segundo caso, se você tiver entre π e 3 π meios, nesse caso o terceiro quadrante, você vai ter que usar 2π menos arco secante de x sobre a para você ter esse valor positivo, tá? Você tem que pensar sempre que a sua tangente aqui, ela tem que ser positiva, porque você vai estar com ela dentro da raiz e você não quer usar módulo, tá bom? Então, você vai ter essas restrições aí para o seu ângulo. Olha aqui, ó, tô mostrando aqui, ó. No primeiro quadrante, ó, tá?
Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, se você quer que a sua tangente seja positiva, você tem que estar onde o seno e o cosseno têm o mesmo sinal. Então, nesse primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são positivos. Então, a tangente será positiva. Nesse terceiro quadrante, que é a minha figura 6 aqui, nesse terceiro quadrante, tanto o seno como o cosseno, eles são negativos. Então, a sua tangente é positiva. Então, é por isso que você precisa pegar essas restrições para o ângulo para você poder trabalhar com a tangente positiva. Tudo bem, gente? Sim ou não? Ok aqui, professora. Beleza. Esse π-meios aqui, ó, essa restrição aqui, ela é aberta, ó, assim como o 3π-meios, porque a tangente é seno sobre cosseno e a secante que você está trabalhando é 1 sobre cosseno. Então, o cosseno de π-meios e o cosseno de 3π-meios é 0. Então, você tem que tirar essa galera da jogada para não dar o problema no zero no denominador, tá? Mas a ideia é essa, tá? Você tem essas restrições específicas para tudo funcionar direitinho. Então, você não precisa se preocupar. Se você fizer direitinho a substituição trigonométrica, você não vai ter problema aí com o seu ângulo, com as suas funções, tá? Vai estar tudo funcionando direitinho dentro dessas restrições. A observação aqui, tá? Essa raiz quadrada x ao quadrado menos a ao quadrado, depois eu vou fazer no exemplo para vocês, ela vai virar a tangente θ, tá? Ela vai virar a tangente θ. Então, tangente θ é seno sobre cosseno, tá? Então, o que que acontece? Quando você tiver com essa raiz no denominador, que é exatamente esse caso que nós vamos fazer aqui, esse exemplo que nós vamos fazer, você precisa descartar aqui, ó, o zero e o π. Por quê? Porque a tangente é seno sobre cosseno. Você já fez o descarte para que o cosseno não fosse zero. Só que agora você tem que fazer o descarte para o seno não ser zero. Porque você estaria com a tangente, se isso aqui estiver no denominador, que é esse caso aqui, ó, a sua tangente está no denominador. Então, seno sobre cosseno, o seno não pode ser zero, senão a tangente será zero. Então, você descarta o ângulo zero e você descarta o ângulo π. Porque seno de zero é zero e, consequentemente, a sua tangente seria zero. E seno de π, perdão, seno de π também é zero. Consequentemente, a sua tangente seria zero. Então, você não pode ter tangente zero quando você está com a raiz no denominador. Então, é por isso que nesse exemplo que nós vamos fazer agora, tá vendo a restrição aqui do zero e do π? Tem que ser estritamente menor. Não pode ser igual como é no caso se a raiz não estivesse no denominador, aqui no caso 3, no caso geral. Tá claro, pessoal? Tem alguém aí? Alô? Tem. Tem, professora, tem sim. Tudo bem? Tá ok. Sim, tá ok. Então tá bom. Vambora. Todo mundo prestando muita atenção na aula da Cris. Vamos lá. Ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos 25. Então, eu vou mostrar pra vocês que isso aqui vira o A tangente θ, tá? Quem é o meu A aqui na jogada? Já tinha falado, o meu A é 5. Então, a substituição é A secante. Então, x virou 5 secante. Quem é o dx? Derivada do x. Então, quem é a derivada da secante? Secante vezes tangente. O 5 tá aqui porque ele é uma constante, você deixa ele em paz. E o dθ que você não pode esquecer. As restrições aqui eu já falei sobre elas. Vamos ver o que vira x ao quadrado menos 25. Então, vamos substituir. No lugar de x, você coloca 5 secante θ, que é a substituição do terceiro caso, menos 25. Eleva os dois ao quadrado, 25 e secante ao quadrado θ, tá? Então, você isola o 25 aqui, sobrou secante ao quadrado θ menos 1. Secante ao quadrado θ menos 1, você usa a identidade trigonométrica, isso é a mesma coisa que tangente ao quadrado θ, tá? Raiz quadrada de 25, 5. Tangente ao quadrado θ
é o módulo de tangente, que é só tangente aqui, porque os intervalos me garantem que eu estou trabalhando com a tangente positiva. Tá? É só uma coisa que, olha só. Raiz quadrada de 25 não é mais ou menos 5, tá? Eu gosto de levantar essa questão, porque sempre tem alguém que fica em dúvida, tá? Se não for o caso de vocês, ótimo. Mas raiz quadrada de 25 é um número positivo. Então, ele é 5, tá? Aquela história do menos 5, quando é que o menos 5 aparece na jogada? Quando você está resolvendo a equação x ao quadrado menos 25 igual a 0. Que aí você vai procurar um número que é elevado ao quadrado de 25. Então é por isso que o menos 5 aparece na jogada. Mas não é porque raiz quadrada de 5 é menos 5. Tá? Raiz quadrada de 5 é 5. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Para quem já tem já entendeu claramente isso, já tem certeza disso, ótimo, maravilha. Eu peço só um pouquinho de paciência, porque sempre é bom lembrar esses detalhezinhos, tá? Que muitas vezes dão rasteira aí na galera. Tá bom? Então, raiz quadrada de 25 é raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, eu sei que raiz quadrada de x ao quadrado é um módulo de x, tá bom? E o módulo de 5 aqui é 5. Beleza, gente? Foi ou não foi? Foi. Beleza. O primeiro passo foi feito. Obrigada aí pelo retorno. O segundo passo, vamos transformar toda a integral na forma θ. Então, quem é o dx que está lá em cima? 5 secante tangente de θ, eu jogo lá em cima. Quem é a raiz que está lá embaixo, eu já calculei 5 tangente. Eu vou cortar essa secante aqui, perdão, vou cortar essa tangente com essa tangente, esse 5 com esse 5, tá? E aqui sobrou a integral da secante de θ. Essa integral aqui é uma integral que faz parte de um arquivo que eu deixei para vocês lá na sala, tá? Tem algumas integrais que eu coloquei lá, tá? De brinde para vocês lá para trabalhar. Então essa integral tá lá nessa lista, e essa integral então é ln secante θ mais tangente θ mais a constante, tá bom? Ela ficou simplesinha assim porque tem um monte de divisão aí que deu 1. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Agora a gente faz o quê? A gente estava em θ, a gente volta para o x, tá? A gente vai precisar da secante e da tangente θ. Então, voltando aqui, ó. Quem é a secante aqui, ó? A secante, ó, é x sobre 5, ó. Tá aqui, ó. Quem é a tangente θ? Ó, aqui, ó. Isso tudo aqui é igual a 5 tangentes. Então, a tangente é raiz quadrada de x ao quadrado menos 25 sobre 5. Então, tá aí, ó. Tangente é isso aqui, secante é isso aqui. Então, o que você tem que fazer? É ln dessa soma. Então, você vai somar isso mais isso. Mais uma vez, o 5 não aparece no denominador aqui. Apareceu só a ln do que está em cima. Por quê? Porque isso aqui fica dividido por 5 e você usa aquela propriedade do logaritmo, que é o log disso menos o log de 5. O ln aqui no caso, né? Logaritmo natural. O ln disso menos o ln de 5. O ln de 5, ele é um número, então eu jogo ele dentro da constante. Se você deixar a divisão por 5 aqui, não está errado, tá? Mas se você também não deixar, também não está errado. Essa é a resposta final da nossa integral. Foi ou não foi? Foi. Tranquilo? Tranquilo é muito forte. Mas foi. Mas assim, tá dando pra entender a ideia dos casos, como é que funciona. Pelo menos eu tentei fazer esses exemplos, como vocês estão vendo aí, passo a passo, pra vocês verem como é que você tem que fazer, tá? Sim, sim. Tá, A lógica parece simples. Depois que eu não fazer sozinho, que eu vou ter a dúvida mesmo. não faz parte. Mas aí a gente faz aquele esquema de ficar depois da aula, tá? Posso tirar a Não, dúvida, tranquilo. tá bom? Se por acaso você fizer aí e não conseguir fazer, a gente faz aquele esquema que a gente conversa depois da aula aí. Tudo bem, gente? Essa é a última técnica de integração que a gente tinha para ver. Com isso, a gente encerra a integral indefinida, tá? Essas técnicas,
elas estão no programa de cálculo 2, porque geralmente, dependendo do autor, né, dependendo de quem está dando o curso aí, dá essas técnicas depois de integral definida, mas eu costumo dar antes, vocês vão entender depois por quê. Tá? Eu acho mais simples essa forma, você aprender as técnicas sem ter os limites de integração, que agora vão aparecer os limites de integração. Você aprende as técnicas primeiro, que eu acho assim bem mais fácil para você aprender a técnica. Nesse caso, nessa minha opção didática aqui, o foco é você aprender as técnicas, tá? Agora a gente vai aprender a integral definida. E depois, é lógico que para resolver as integrais definidas, nós vamos precisar das técnicas, mas aí você já aprendeu, tá bom? Alguma dúvida em relação a essas técnicas de integração, pessoal? Alguma pergunta? Alguma observação aí? Tá de boa. Podemos seguir o barco, então? Tocar o barco aí? Partiu, integral definida? Bora! Partiu, professora. Finalmente a nossa integral decidiu se definir, tá? Até agora ela tava indecisa, tá? Indecisa pra caramba. Agora não sabia aí se definir, agora ela se definiu de vez aí, ó. Bonita na tela de vocês, tá? Como eu falo, né? Essa parte da integral definida, ela é aquele finalzinho do cálculo 1, tá? Que o pessoal acabou não vendo no semestre passado, por isso que a gente está conversando agora. Então, para quem já viu, né? Você acha que tem o pessoal da matemática aí? Para quem já viu, eu peço paciência, tá? Porque eu costumo dar... Se eu tenho que dar de A até Z... No curso, eu vou dar como se você nunca tivesse visto, tá? A minha intenção aqui é sempre carregar o maior número de gente junto comigo, tá? Não é Professor, eu te agradeço muito por isso. Não é privilegiar quem já viu ou quem já teve algum contato, entendeu? Se o curso tem que ser dado isso e isso, eu vou dar isso e isso, tá bom? Porque é para isso que eu tô aqui, né? Porque se eu fosse ficar falando de uma coisa aqui que todo mundo sabe, não tinha por que eu estar aqui, né? Então, paciência aí pra quem já sabe, aproveita que já sabe e ajuda os colegas aí na hora do trabalho, tá? Vamos que vamos. Integral definida. Olha, gente, eu pensei, porque cada livro que você pega, ele traz um jeito. Aí eu peguei um, peguei outro, falei, como é que eu vou fazer pra ensinar esse conceito online? Então, vamos ver se eu conseguir. Então a ideia aqui é o seguinte, eu vou começar, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Se vocês me acompanharem, eu acho que a gente consegue vencer esse conceito aí, tá? Online mesmo. Então olha só, a gente tem uma função, tá? Toda função tem o seu domínio. Nós estamos trabalhando, por enquanto nós estamos trabalhando com funções de uma variável só. Então o domínio das nossas funções são intervalos da reta, tá? Então nós vamos começar com uma função cujo domínio dela é um intervalo fechado da reta AB. Então aqui, ó, essa setinha aqui representa o eixo X. Por enquanto eu não vou mexer com o eixo Y, porque ele não vai interferir na minha definição. Só estou preocupado aqui com o meu eixo X, que é onde eu coloco o domínio da função. Então essa função ela está definida de A até B, tá? Nesse intervalo de A até B, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma partição desse intervalo AB. Cris, o que é uma partição? É simplesmente você pegar esse intervalo e dividir ele em subintervalos menores. Nesse desenho que eu fiz aí, os intervalos todos têm o mesmo tamanho, mas não é necessário que seja assim, tá? Quando você tem uma partição, inclusive vocês vão ver no próximo slide que eu não considerei todo mundo igual não, tá? Cada intervalo, os subintervalos são esses aqui que eu tô mostrando, ó. Eles são particionados por esses tracinhos aqui, ó, tá vendo? Então por isso que eu botei n igual a 8, porque n aqui vai ser o número de subintervalos que eu vou partir. Então aqui, ó, conta comigo, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tô pegando um exemplo que eu fiz 8 subintervalos aqui na partição, tá? Cada um desses subintervalos, ele tem um tamanho, tá? Ele tem um tamanho. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele vai medir daqui até aqui. Esse cara aqui, quando eu falo assim, ó, késimo intervalo da partição P. Por que você fala assim, Cris? Késimo. É para que ele represente qualquer um, tá? Quando eu falo esse késimo, ele tá representando qualquer um desses intervalos. Eu só escolhi um aqui para ficar fácil para você entender. Então, digamos que o késimo intervalo, eu tô pegando esse cara aqui. Esse ΔK é simplesmente o tamanho desse intervalo, tá? Simplesmente esse comprimento que você tá vendo aqui. Então, se esse cara aqui, onde tá meu mouse, fosse 5 e esse outro cara aqui fosse 4, então o tamanho aqui seria 5 menos 4, que é 1. Se esse cara aqui, onde tá meu mouse, fosse 2 e esse outro cara fosse 5, 5 tira 2 fica 3. Então esse tamanho aqui seria 3. Então ΔK representa o comprimento do meu intervalo K. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida com relação à definição de partição? Você está partindo o intervalo em intervalos menores. Não, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? Todo mundo aí, gente? Todo mundo que tá vendo esse negócio aí pela primeira vez? Uhum. Tá bom. Até agora eu nem falei da função, né? Só a única coisa que eu falei da função é que eu tava pegando ela num intervalo fechado, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Qual é o truque agora do negócio? Tá? Deixa eu pegar. Vou explicar aqui, ó. Para cada um desses intervalos aqui, você vai escolher um xizinho aqui de tal forma que ou ele seja uma, você escolhe assim, ó. Eu vou pegar os xizinhos aqui de tal forma que a minha função f tenha um valor máximo nele. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Não se assusta não. Eu vou explicar direitinho o que está acontecendo aqui. Olha aqui, ó. Agora eu joguei, agora vocês estão visualizando a minha função, tá? Aqui o meu intervalo, ó, o meu intervalo que eu comecei lá no domínio, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, bonitinho, tá? O késimo intervalo aqui, ó, com o comprimento ΔK tá aqui, ó, identifica ele, ó. Eu tô chamando esse intervalo de IK, tá? Para ficar mais fácil. Então, o késimo intervalo da minha partição eu vou chamar de IK, tá vendo aqui, tá? Então, esse intervalo aqui é o IK. O ΔK é o comprimento dele. E dentro desse intervalo IK, eu vou pegar o xizinho, que aqui tem infinito xizinho, nós estamos nos reais. Eu vou escolher o xizinho de tal forma que esse retângulo que eu formo aqui, cuja base é o meu intervalo e a altura é a imagem da função, ou eu faço assim, eu faço a seguinte escolha. Ou eu escolho esse xk aqui, que é um x do intervalo, tal que a imagem dele seja a maior nesse intervalo, ou tal que seja a menor, tá? Não vai interferir na resposta final, para nossa discussão. Eu escolhi aqui o xk que tinha altura maior. Dá uma olhadinha. Esse xk aqui, ele tá dentro desse intervalo, ele tá na ponta, não tem problema, tá? Ele tá nos extremos, ele tá dentro do intervalo IK aqui. A altura dele, a imagem dele pela função acompanha meu mouse, tá aqui. Ela é a máxima, porque a mínima seria aqui, nesse outro extremo, que eu tô com a função decrescente aqui. Então, Cris, eu poderia escolher o xk como sendo a outra ponta nesse caso,
porque a altura ali vai ser mínima? Poderia, não tem problema, tá? Você tem essas duas opções. Ou você escolhe o XK tal que a função no XK seja máxima, ou você escolhe o XK tal que a função no XK seja mínima, daquele intervalo IK, sempre pensando no intervalo. Então aqui eu escolhi o máximo. Se você quiser escolher o mínimo, você teria o seu retângulo, ao invés de estar lá em cima onde está o meu, ele estaria terminando aqui, ó. Acompanha meu mouse aí. O meu retângulo ele seria um pouquinho mais baixinho, tá? Se eu pegasse o camarada com a altura mínima, então seria aqui. Ao invés de sobrar coisa lá em cima, ia sobrar coisa aqui embaixo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Pode abrir o áudio, pode falar, porque essas coisas aqui, para quem vê a primeira vez, a gente tem que ir devagar mesmo. Tá tranquilo, professor. Tudo bem? Aqui, ó, tá vendo? F de XK, estão vendo? Ó, observem que eu não botei o eixo Y na jogada, porque ele não vai interferir nas minhas discussões aqui. Esse F de XK que eu botei vertical aqui, é só para mostrar para você que esse F de XK é exatamente a altura, ó, desse meu retângulo. Tá? Então, se esse aqui é o XK, a imagem dele tá lá, ó, o ponto aqui, ó, F de XK, F de XK. Então, essa altura que você tem aqui é exatamente a imagem de F no XK, tá? Que é essa altura aqui, esse comprimento aqui. Se tudo ficou tranquilo aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso para todos os seus intervalos, subintervalozinhos aqui. Para cada um, ó, observem que os tamanhos dos intervalos aqui já são diferentes, ó. Eu continuo tendo 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas ele já não tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque não precisa. Eu só coloquei igual aqui para você ter uma ideia. Para você começar a ter ideia, tá? Aqui, se você quiser ler, ó, isso que tá escrito é o que eu acabei de falar. Denotando por IK o késimo intervalo da partição P. Vamos tomar XK nesse intervalo. Então, você pega um elemento desse intervalo IK, de modo que F de XK seja o valor máximo, que foi o que eu peguei, ou mínimo, da função F nesse intervalo IK. E considerar o retângulo de base IK. A base é o intervalo, aquele intervalozinho, e a altura é a F de XK. Então, tudo que eu falei até agora, eu procurei escrever aqui. O que a gente vai fazer agora? Para cada subintervalo dessa partição, nós vamos tomar um retângulo dessa forma. É importante frisar o quê? Se você decide pegar dentro do intervalo todo mundo que tem altura máxima, você vai fazer isso para todos os retângulos. Então, como eu decidi pegar dentro do intervalo o XK como sendo o cara que tem altura máxima, todos os outros retângulos vão ter que obedecer isso. Se eu tivesse pegado a altura mínima, todos teriam que ser com a altura mínima. Então, tudo bem, gente, até aí? Sim ou não? Sim. Então, o que eu votei é isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. Vamos lá? Qual que é o meu, ó? O meu é 1, 2, 3. O que eu comecei, ó. O terceiro, ó. Ó, 1, 2, 3. Então, o meu retângulo inicial é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um intervalozinho. Qual vai ser a altura do retângulo que eu vou tomar com essa base? O cara que tem maior altura. Então, é esse aqui, ó. Agora eu vou pegar esse subintervalo aqui, acompanha meu mouse. Nesse subintervalo aqui, quem é que tem a altura máxima? É esse cara da ponta da esquerda. Então, a altura do retângulo que eu vou desenhar vai ser com essa. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui que tá meu mouse agora. Vou pegar a base do retângulo como sendo o intervalo. Opa, perdão. Vou pegar a base do retângulo. Não se assustar, não. É que o rapaz aí ficou muito ansioso, aí não quis me escutar e fica com essa cara aí. Então, olha só, nesse intervalo aqui, ó, eu vou pegar
a altura do retângulo com o cara que tem a maior imagem aí dentro. Então, eu não vou pegar esse cara da ponta esquerda. Porque esse cara da ponta esquerda, o meu retângulo seria menorzinho aqui. E eu tenho esse cara da direita que tem a altura maior. Então, por isso que eu peguei dessa forma, tá? Então, em cada um desses subintervalos, a altura do retângulo que eu estou criando é a maior altura dentre os camaradas de cada intervalo. Tá claro isso aí, pessoal? Sim ou não? Alô? Será que eu tô online ainda? Tá tranquilo, Stan. Não, professora, tá sim, tá sim. Ah, então tá. Que bom. Tá? Então é importante, tá? Que você escolha sempre maior altura para todos ou menor altura para todos, para funcionar a ideia aí, tá? Tá bom? Então em algum momento você pega, nesse caso que eu fiz aqui, o extremo da esquerda e em algum outro momento o extremo da direita, por causa da posição da função, mas não é porque não é sempre assim não, tá? O importante é pegar um máximo ou um mínimo. Esse último intervalo que vocês estão vendo aqui, ó, tá bom? O máximo dele acontece no extremo B. Então, porque no outro extremo a altura seria menor, no extremo B é maior. Então eu pego do extremo B, tá? Então eu faço essa análise e eu faço essa escolha para todos os subintervalos. Tudo bem, gente? Sim. Tá bom. O que a gente vai fazer agora? A gente montou esses retângulos todos. Vamos olhar para as áreas desses retângulos. O que é a área de retângulo? Base vezes altura. Então, nesse retângulo, que eu estou olhando ele como padrão aqui, o caésimo, né, o retângulo que eu formei usando o caésimo intervalo da partição, qual é a área desse retângulo aqui? É base vezes altura. Qual é a base? A base é esse comprimento aqui, desse intervalo. Então, é ΔK. Qual é a altura? É o máximo que eu peguei. Então, é f de xk. Então, a área desse retângulo, do caésimo retângulo, é exatamente isso que vocês estão vendo na tela. Tudo bem? Tranquilo, professora. Então, tá. O que a gente vai fazer agora? Como a gente já escolheu esses retângulos todos, já fizemos a nossa escolha usando o máximo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos somar todas as áreas, tá? Para o retângulo que eu fiz usando o caésimo intervalo, o intervalo IK como base, eu vou chamar a área de AK, tá? Então, o primeiro retângulo aqui, ele vai ter a área 1, o segundo a área 2 e assim sucessivamente, tá? Então, essa ilustração que eu fiz aqui para vocês enxergarem, eu fiz para n igual a 8, tá? Mas esse n aqui pode ser qualquer natural, tá bom? Não necessariamente 8, pode ser um número muito grande. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar todas essas áreas, tá? Esse símbolo que vocês estão vendo aqui é o somatório de K variando de 1 a N de AK. O que é isso, Cris? Isso aqui, ó, que está na esquerda, é simplesmente um símbolo, uma notação que a gente usa para não ter que escrever isso tudo aqui, ó. Então a gente, ao invés de escrever A1 mais A2 mais até a N, a gente faz o seguinte, a gente está fazendo o somatório dos AK quando o K varia de 1 a N. Observa que o K está aqui no índice do A, ó, que ele está variando de 1 a N, ó, 1, 2 até N. Então, esse aqui é o símbolo do somatório e o que a gente está fazendo aqui é somando as áreas dessa galera toda aqui, desses retângulos todos aqui, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professora. Então vamos lá. Bom, mas o que é a área de cada um deles? Base vezes altura. Mas quem é a base deles, Cris? A base deles é o comprimento dos intervalos.
Quando eu tinha o késimo intervalo, eu chamava o comprimento desse intervalo, que é a base do késimo retângulo, de ΔK. Então, quando eu tiver no primeiro intervalo, o comprimento vai ser ΔI. No segundo intervalo, ΔII. Então, esses deltas que vocês estão vendo aqui, ó, são o comprimento das bases dos retângulos. São exatamente os comprimentos dos intervalos. O ΔI é o comprimento do primeiro intervalo, que vai ser a base do primeiro retângulo. O ΔII é o comprimento do segundo intervalo, que vai ser a base do segundo retângulo. Assim até o último retângulo lá. E esse f de x1 aqui, f de x2, f de xn. Lembra que dentro de cada intervalo eu tenho que escolher um x tal que o retângulo tem altura f de x? Então, essa é a altura de cada retângulo. F de x1 é a altura aqui do primeiro retângulo. F de x2 é a altura do segundo retângulo. E assim sucessivamente. Esses produtos é porque eu estou calculando as áreas. Tudo bem, gente? Certo? Sim, tudo certo, professora. Beleza. Bom, da mesma forma que a gente usa a notação de somatório aqui, a gente vai usar o somatório aqui. Observem o seguinte, ó. Aqui tem o índice 1, ó. 1, 2, 2, NN. E quem é que está se repetindo? F de x e delta. Então, o F de x e delta você repete aqui, ó. Você coloca aqui. E quem está repetindo, que é 1, 2 até N, você chama de K. K variando de 1 a N. Então, escrever isso tudo que aqui é a mesma coisa que você escrever aqui no somatório. Então, o que está sendo feito? Que soma é essa? Essa soma aí é a soma de todas as áreas desses retângulos. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professora. Bom, essa soma aí é a chamada soma de Riemann de F. Tá? Soma de Riemann de F. Então, eu coloquei ela assim, dessa forma aqui, dessa última aqui, porque é assim que ela costuma aparecer nos textos aí de cálculo, tá? Mas elas não estaria errado se eu colocasse assim, indicando, é claro, que cada um desses A's aqui significa f de x, k, delta k, tá? Então, essa soma aqui é essa famosa soma de Riemann, tá? De f. Vamos ver por que ela é tão importante, tá? O que você está fazendo, você está somando as áreas desses retângulos, tá bom? Então, olha só. Cadê a integral definida, Cris? Você agora ficou, até agora você só tá com esse tititi de retângulo, intervalo, altura e tititi, e soma a área de retângulo e escolhe a altura do retângulo. Vamos ver onde é que entra agora a integral definida nisso aí. Tá? A integral definida é o limite dessa soma toda aí, ó, quando você pega esse n indo ao infinito. A gente não tava com... Ficou claro essa soma aqui? Essa soma que eu escrevi aqui, eu tô pensando em n retângulos. E eles estão aqui. Aqui tem 8. Só que agora eu vou pensar assim, que esse número de retângulos vai para o infinito. É claro que eu tô sempre dentro desse intervalo. Não posso roubar. Tenho que aumentar o número de retângulos dentro desse intervalo. Por que n, Cris? N é o número de subintervalos que você pega na partição, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui você tem 8. Mas esse n, eu posso aumentar ele. Como é que eu posso aumentar ele? Eu reduzo o tamanho dos intervalos e coloco mais. Coloco mais subintervalos aqui para aumentar o número de retângulos. Quando eu jogar esse número para o infinito, eu tenho a integral definida, que a gente chama integral de a até b de f de x dx.
Que doideira, né? Os caras são muito inteligentes, né? Rapaz, pensar num negócio desse naquela época, né? Muito bonito, né? Não corre não, não corre não! Esse rapazinho aí, ele tá correndo porque ele ainda não viu como isso aí vai... Como isso aí vai ficar simples. Por mais doido que pareça isso, por mais absurdo que pareça o que eu tô falando agora. Você tem uma soma aqui, ó. Olha pro meu mouse que você tem uma soma de áreas de retângulos. Aqui onde eu, por enquanto eu não penso no limite, essa soma, ela é uma soma finita, que tem no máximo N retângulos. No exemplo aqui que eu tô usando, eu tô com o caso 8, então aqui eu teria uma soma de 1 até 8. Agora, você vai fazer o seguinte, ao invés de você considerar 8 retângulos, você considera infinitos ali dentro. E calcula o limite dessa soma quando isso acontece. Esse número que vai resultar aqui, esse número aqui, que vai ser a soma dessas áreas todas, é que a gente vai chamar de integral definida de A até B f de x dx. Como é que tá aí, pessoal, até agora? Eu vou melhorar isso aí, tá? Pra quem tá vendo isso aí pela primeira vez, como é que tá aí? Não, olha, não soca o computador, nem desliga e sai me xingando, não, porque você vai ficar louco. Como é que calcula esse limite com esse somatório? Calma! Nós vamos aprender propriedades maravilhosas que vão facilitar demais a nossa vida para calcular essa integral. E a gente vai, de um jeito muito legal, a gente vai sair escapando desse limite quando a gente aprender essas propriedades. Calma, não me xinga ainda não. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem algum doido aí que voltou para essa aula, deixa eu ver. E aí? Professora, E aí? Fala. no caso, o N, como é que esse N foi definido para aquele exemplo, por exemplo? Por que 8, não 7 ou 9? Não, podia ser qualquer número, eu só peguei... É porque assim, eu precisava explicar para vocês essa história de como que você cria o retângulo. E depois, como é que você monta os retângulos e como é que você calcula a área deles. Esse 8 que apareceu aí pra vocês é só um número que Cris coloquei, pra vocês entenderem como que a gente monta os retângulos e calcula a área e soma elas. Esse N, na verdade, mas esse N, quando a gente começa o conceito, tá aqui, ó. Em N subintervalos. Esse N, ele pode ser qualquer número real. Perdão, qualquer número natural. A partir de 1. Eu peguei... podia pegar 5, Cris, pra começar? Podia. É só pra mostrar pra vocês. Podia pegar 50, Cris, pra começar? Podia. Mas por que eu não peguei 50? Porque senão o retângulo ele ia ficar muito pequenininho aqui. E eu não ia conseguir fazer vocês visualizarem. Então eu achei que o número 8 era um número bom para que vocês tivessem essa visão do entendimento de como criar o retângulo, como calcular a sua área e depois somar a área de todo mundo. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, esse 8 aí podia ser qualquer número. O que importa é o seguinte, que você entenda como é que eu criei os retângulos, principalmente a altura deles. Isso vai fazer muita diferença no processo. Por isso que eu tô perturbando aí o ouvido de vocês, falando, ou você escolhe um elemento do intervalo que tenha imagem máxima ou imagem mínima. E aí, no momento que você escolher que um tenha imagem máxima, altura máxima pela função, todos os outros têm que ter. Isso é importante no processo. Se eu tivesse escolhido a altura mínima,
esse retângulo não seria esse que você tá vendo, seria esse aqui, ó. Ia chegar até aqui, ó. Acompanha meu mouse. Ia chegar até aqui, esse seria o meu retângulo. E todos esses outros aqui não seriam esses. Aqui, ó, esse primeiro aqui, ao invés de ser esse retângulo, ele seria aqui, ó. Estaria aqui embaixo, ó. Porque desses dois eu teria que pegar o mínimo. Então, é isso que tem... A minha intenção ao pegar esse n igual a 8 foi tentar passar para vocês isso. Como é que você cria, como é que você monta os retângulos. Principalmente com relação à altura deles, a escolha da altura. Tá? Porque os intervalos, não tem jeito, você vai ter que pegar os intervalos serão as bases dos retângulos, não tem para onde fugir, mas as alturas, tá? As alturas você tem que tomar esse cuidado, ou você pega todo mundo máximo, ou você pega todo mundo mínimo. O que que a integral faz? A integral é quando você começa a olhar para isso, esse n você vai aumentando, mas sempre dentro do intervalo AB. Vamos ver mais umas figuras aí para tentar ajudar. Alguém mais tem alguma pergunta aqui, pessoal? Quem sobrou aí? Quem sobreviveu? Tudo jóia? Posso seguir? Show, pode. Ah, isso aqui é só para aquele tititi que a gente já viu, né? O sinal da integral aí de A até B, definida. Observe que a diferença agora tem os extremos, né? A e B aqui, ó. Antes não tinha. Agora aparece A e B aqui. Que A e B é esse, Cris? É exatamente onde você pegou a sua função, ó. Você pegou a sua função no intervalo AB. Então é A e B que tá aparecendo. Exatamente esse A e B que tá aparecendo aí. O A a gente chama de limite de integração inferior, porque é o que tá lá embaixo. O B é o limite de integração superior que está lá em cima. Como sempre, f de x é integrando. X é a variável de integração. E esse dx, ele tá ali porque vai ter a confusão da derivada. Continua aqui. A gente vai ver onde é que ela vai entrar depois, tá? Muita calma nessa hora. Tem a ver com derivada, vai ter primitiva na jogada daqui a pouquinho aqui também. Tá? Vamos devagar. Tá? Essa função, antes da gente pensar nesse quando esse limite que a gente vai calcular aqui, tá? Quando ele funcionar, quando tudo der certinho aqui, a gente fala que a nossa função ela é integrável no intervalo AB, ou que existe a integral definida. Integral definida de A até B de f de x dx. Qualquer uma dessas coisas vale falar. Quando aquele limite aqui, ó, quando esse limite aqui existe. Tá? Então, olha só. Eu comecei com 8, não foi? E a gente fazia a soma dessas áreas aqui. Agora eu vou aumentar esse número de retângulo, ó, de 8 eu pulei para 30. Olhem aí, ó. Eu continuo com o mesmo intervalo AB, só que para aumentar o número de retângulos, eu tive que diminuir os intervalozinhos aqui, ó. Tá? Eu tive que diminuir os intervalozinhos aqui. Mas observa o que eu falei desde o princípio. As alturas, como eu escolhi máximo desde o início, as alturas desses retângulos em qualquer um dos intervalos que você pegar, ó, é sempre, ó, o f de x máximo ali, ó. Foi ou não foi até agora? Como é que tá aí? Como é que tá do lado daí? Como é que tá aí? Sobreviver? Tem alguém aí, gente? Sim, sim, pessoal, só tá falando pelos comentários em vez de falar pela voz. Ah, tá. Eu não consigo ver. Não, sim. N igual a 30. N igual a 60. Estão vendo aí? Olha a quantidade. O N foi para 60. Cris, por que você tá aumentando o N? Porque eu preciso olhar isso aqui, ó. Eu não quero olhar para essa soma quando o meu N vai para infinito. Não é dito que se trata a definição da derivada.
que derivada, perdão. A definição da... Eu tô tão ansiosa pra falar do teorema do fundamental do cálculo que eu tô falando da derivada já. Tá? Do que trata a integral definida? Desse limite aqui quando o número de retângulos é infinito. Esse n que tá aqui é o número de intervalos da sua partição. Mas você sabe que para cada intervalo tem um retângulo. Então, quando você tinha 8 intervalos, você tinha 8 retângulos. Quando você aumenta o número de intervalos, você aumenta o número de retângulos. E eu quero olhar isso quando o número de retângulos vai para o infinito. Então, é por isso que eu estou olhando aqui, ó, n igual a 8, n igual a 30, n igual a 60. Eu continuo dentro do intervalo AB, só que o número de retângulos, ele está aumentando. Ah, 60 chega, Cris? Não, 60 não chega. Porque ele não quer um número finito, ele quer infinito. Tudo bem até aqui? Eu vou compartilhar uma outra tela agora com vocês, para vocês darem uma olhada no negócio. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma outra tela. Estão vendo o GeoGebra aí? Aham. Então peraí que eu vou botar para gravar aqui. Eu vou sumir aqui do ar para quem estiver vendo o vídeo, mas não chora não, que eu devo voltar. Essa função que vocês estão vendo aqui é exatamente a função que está lá nos slides. E nesse caso aqui eu tenho um... Lembra que eu falei que eu pego... Esse aqui é o intervalo de A até B, ó. Nesse caso aqui eu só tenho um retângulo. Olha que danadinho se eu tiver um retângulo só. Olha aí. A base foi todo o intervalo e a altura é o máximo, como eu já falei, que eu tô pegando desde o princípio. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo, show. Esse n igual a 1 é o número de intervalos, consequentemente de retângulo. Vou aumentar aqui, ó. Tô aumentando o número de subintervalos, consequentemente de retângulos. Estão vendo? Uhum. Aí, ó. Diminuir, aumentei. Diminuir, aumentei. Olha que coisa linda. GeoGebra é fantástico, né? Uma coisa de louco, né? Um gênio quem criou isso aí. Ó, então se você tiver 30 retângulos, a soma das áreas... É a soma dessas áreas desses retângulos que você está vendo aí. Bom, mas você concorda comigo? Né? Que a gente viu lá que a definição, ela quer que o limite seja infinito, correto? Beleza? Beleza. Todo mundo vendo minha tela aí? Sim, professor. Fica olhando para ela aí, ó. Olha o que está acontecendo. Esse n que vocês estão vendo na tela é o número de subintervalos da partição. Cada subintervalo é base de um retângulo. Eu vou pegar esse n e vou jogar ele pro infinito. É claro que não tem como botar no infinito aqui, senão a gente ia morrer aqui, né? Todo mundo ia ficar aqui até, porque, né? Não ia chegar nunca. Mas aí eu consegui, ó. Vai observando aí o que tá... Todos esses negocinhos que vocês estão vendo aí, ó. Ó, comecei no 1, ó. Voltei lá pro 1, ó. Tô aumentando o número de retângulos. Olha que coisa linda. Tô aumentando o número de retângulos. Tô aumentando, ó. Tô em 400 e pouco, 500. Ó, quero... Tô indo. Cheguei a 1000. Vermelhaço. Maneiro, né? Ó, o que você tem que observar aqui? Ó? Você tem que observar o seguinte, ó. Vê se eu consigo passar isso aqui, ó. Olha só.
Quando eu tinha um retângulo só, dá uma olhadinha no meu gráfico aqui. Quando eu tinha um retângulo só, a área desse retângulo é aqui o que vocês estão vendo, ó. Quando eu vou aumentando o número de retângulos, deixa eu ver aqui. Com 26 retângulos, que é o que está aparecendo aí, ó. Olha a área dos retângulos aí. Você tem esse gráfico, o gráfico da função está aqui. E a região que está abaixo do gráfico é essa que eu estou passando o meu mouse. Essa galerinha, esses pedacinhos aqui, essas areazinhas que estão sobrando aqui, são a área que está aqui abaixo mais elas, né? Então você tem, se eu parar no 26 e somar a área desses retângulos aqui, eu vou ter uma área maior que a área que está abaixo, da região que está abaixo do gráfico. Mas conforme eu vou aumentando o número de retângulos, e vou somando essas áreas, em algum momento, ó, no início, ó, deixa eu voltar aqui, no início, eu até fico com umas coisas sobrando aqui, ó. Deixa eu tentar. No início aqui, ó, com 51 retângulos, eu ainda tenho área sobrando aqui, ó. A região abaixo do gráfico é essa aqui. Eu ainda tenho, a área dela é essa aqui. Eu ainda tenho área sobrando aqui. Mas quando eu pego esse número de retângulos tendendo ao infinito, a soma das áreas deles... Deixa eu vir aqui que ele tá brigando comigo aqui. Esse vermelhão que vocês viram aí, eu botei esse vermelho de propósito. Não é porque eu gosto muito do vermelho não, tá? Mas é porque ele chama atenção e acho que vai... Esse vermelhão que vocês estão vendo aí é a soma de todas as áreas dos retângulos. Quando você toma N, aí tá 998, vou botar para 1000, quero 1000, botei 1000 aqui. Mas vocês observam, tá? É porque aqui a gente, mesmo que a gente tente fazer um zoom aqui, tá? Ainda vai ter um pouquinho aqui, ó. Vai ter alguma coisinha sobrando. Aqui é muito difícil de ver. Mas você já consegue observar que esse número de retângulos for infinito, quanto maior o número de retângulos, a soma das áreas se aproxima da área da região que está sobre o gráfico. Deu pra entender o ponto aí, o X da questão, pessoal? Sim ou não? Entendi. Por isso que aquela soma maluca exige que o limite seja quando n vai para infinito. Porque mesmo que você pegasse n igual a 1000, aqui não tem como a gente ver. Mas se eu der um zoom aqui no meu GeoGebra, vai aparecer alguma coisinha acima aqui, ó. Para eu conseguir a aproximação ideal da área, da região que fica abaixo do gráfico, só dessa região aqui, eu tenho que pegar o maior número possível de retângulos, para ter a aproximação melhor. Aí que entra o limite quando o n tende ao infinito. Tudo bem, pessoal? Posso voltar lá pro slide? Tá clara a ideia? Como é que tá o vucu-vucu aí desses retângulos, área, tititi, como é que tá? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Alguma pergunta, pessoal? Vamos voltar aqui pro slide. Estão vendo os slides? Sim. Sim, professor. Aí eu tô voltando aí, ó. Eu peguei alguns valores, ó, 30, porque eu não sabia se o GeoGebra ia funcionar na hora aqui, eu fiquei com medo.
Então aí, ó, 30, 60, 150. Tá vendo? Olha aqui, ó, na beirolinha, ó. Tá vendo? Ó, ainda tem um pouquinho, ó. 150, ó, o 1000, ó. Não precisa correr, não, ó. Isso é bom demais. O que que é isso, Cris? Essa área aí? Vamos voltar. O que que é essa área aí? Como é que você achou essa área? Você pegou e somou todas as áreas dos retângulos que estavam ali, considerando o maior número possível de retângulos, infinitos. E isso você chamou de integral de A até B de f de x dx. Então fala pra mim quem vai ser a integral de A até B de f de x dx aqui. Vai ser igual o quê? Me ajuda aí. É a área que está sobre o gráfico. Então, quando você olhar para essa expressão aqui, quando você calcular essa expressão aqui, eu estou considerando aqui a função positiva, ou seja, eu estou pegando sempre uma função com valores positivos. Nos exemplos depois eu vou falar do caso negativo, calma, eu só quero que você entenda a ideia principal de integral, porque a ideia principal dela é voltada para a aplicação dela que vem logo depois. Então a ideia principal dela é em cima de uma função positiva. Uma função positiva, a integral é exatamente a área da região que está sobre o gráfico da função, claro, essa região delimitada entre A e B. Isso é a integral definida. É isso que interessa pra gente. Como é que a gente chegou aí? Pela definição. A definição de integral envolve um limite infinito de um somatório, tá? Mas você chega na área. Foi ou não foi? Foi. Então, o que é calcular essa integral? Obrigado. O que é calcular essa integral aqui? Calcular a área. Então, vamos fazer nossa primeira integral. Integral de menos 1 até 4 de 2 dx. Então, eu estou considerando a função constante, ó. Olha aqui, ó. Dentro, o integrando é sempre a função f de x. Então, se aqui dentro tá 2, é porque a minha função é a função constante. A integral é de menos 1 até 4, então você está considerando essa função no intervalo menos 1 a 4. Como ela é a função constante 2, está aqui o gráfico dela, ó. O intervalo de menos 1 a 4. Que integral que é essa aqui? É essa área aqui. A gente acabou de concluir isso. A integral é a área. A integral definida é a área. Então, essa integral definida aqui é a área dessa região aqui. Quem é o meu A? Menos 1. Quem é o meu B? É 4. A função é sempre a altura 2. A região é essa aqui. Vamos calcular a área. Base vezes a altura, eu tenho um retângulo. Qual é a altura desse retângulo aqui? 2. Qual é a base? 1. Comprimento, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 5, 10. Então, a primeira coisa que você já pode... Caramba, Cris! Então, a primeira coisa que eu vi aí, que eu me livrei da constante. É isso. É isso. Os conceitos de integral definida e indefinida, eles são diferentes. Você só vai entender a ligação entre eles quando a gente chegar no teorema fundamental do cálculo. A integral indefinida, a resposta dela era uma família de funções. Por isso que sempre tinha mais c no final. Aquele mais c, ele tinha liberdade nos reais. Então, qual é a resposta de uma integral indefinida? É uma família de funções. Qual é a resposta de uma integral definida? É um número. Nesse caso aqui, positivo, porque representa a área.
Então é a primeira coisa que você já pesca. Não tem constante aqui. Essa é a primeira integral definida. Olha, pra quem tá vendo isso pela primeira vez, é a primeira integral definida da sua vida. Olha que coisa linda. Tranquila. Vamos ver uma segunda? Partiu? Foi bonitinha mesmo. Vamos. Bonitinho, ó. Olha a segunda aqui. Olha só, essa segunda aqui, ó. Ó, os limites. Ó, quem é A? Menos 4. Quem é B? 4. Sempre pensando na notação inicial. Quem é a função? Raiz quadrada 16 menos x ao quadrado. X de menos 4 a 4. Bom, o que é raiz quadrada 16 menos x ao quadrado? Isso é o círculo trigonométrico de centro 0 e raio 4. Mas eu só estou considerando ele entre menos 4 e 4, porque caso contrário não seria uma função. Então, essa função aqui é exatamente esse azulzinho que vocês estão vendo aqui, entre menos 4 e 4. O que é a área? O que é essa integral aqui? Desculpa, já dei a resposta. Essa integral definida aqui é exatamente essa área. É sempre a área que fica entre o gráfico da função e o eixo x. O gráfico da função e o eixo x. Então aqui, ó, era esse pedaço, esse retângulo aqui, entre o gráfico e o eixo x. Nesse segundo exemplo, é entre esse círculo aqui e o eixo x. Então é esse pedaço aqui, ó, que pega o primeiro quadrante e o segundo. Qual é a área de um círculo? πr ao quadrado, correto? Mas aqui você tem metade do círculo. Então é πr ao quadrado sobre 2. Quem é o seu raio? 4. Então é π 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado 16, dividido por 2 dá 8π. Então essa integral é igual a 8π, porque 8π é a área dessa região aqui. Foi ou não foi? Foi. Show. Quem tá vendo esse negócio aí pela primeira vez? Tem alguém aí vendo isso pela primeira vez? Eu mesmo. Achou. Tá ótimo. Tranquilo? Tá claro o conceito? Sim. Podemos ver mais exemplos? Vamos lá. Bom, antes de fazer mais exemplos, vamos ver logo as propriedades. Bom, a primeira coisa. O que significa integral de A até A? Você, a partir de agora, para a gente conversar a respeito das propriedades, tenha em mente esse teorema. Ou seja, tenha em mente que a sua integral definida é a área da região que fica entre o gráfico e o eixo x. Falou em integral definida? Área. Então, o que significa integral de A até A? Qual é o comprimento desse intervalo aí de A até A? Não é 0? Se você não sai do lugar de A até B, você vem daqui até aqui, certo? De A até A, você não saiu do lugar, então você não tem área. Por isso que essa integral de A até A, quando você tiver o mesmo limite de integração superior e inferior, é 0. Foi? Maneiro. Tranquilo, tranquilo. Ó, se não entender, abre o áudio, que eu tô sem minha bola de cristal aqui pra ficar vendo os olhinhos de vocês aí, tá? Propriedade 2. O que diz a propriedade 2? Que quando você inverte os limites de integração, a diferença é um sinal. Em vez de você fazer de A até B, você faz de B até A. Deixa eu explicar pra vocês isso aqui. Deixa eu tentar explicar aqui, ó. Quando você calcula essa soma aqui,
o que aparece nessa soma é o comprimento dos intervalos. Quando você faz de A até B, você sempre pega... Acompanha meu mouse. Se eu estou fazendo a integral de A até B, eu estou pegando... Qual é o comprimento desse intervalo aqui? Desse intervalo aqui. É esse valor aqui menos esse. Se eu estou pegando de B até A, eu vou ter que fazer o contrário. É esse valor aqui menos esse. Só que aí eu vou estar fazendo um valor menor menos um valor maior. Então, esses comprimentos, quando eu vou de B para A, são todos negativos. Então, nessa soma aqui, tudo é negativo. Por causa desses sinais negativos que vão aparecer nos comprimentos. Aí eu vou isolar esse sinal negativo. Esse sinal negativo vai ficar na frente dessa soma, porque todo mundo tem negativo, eu vou isolar. Quando eu colocar esse sinal negativo na frente dessa soma, ele vai ficar aqui no limite, ó. O meu limite vai trocar de sinal. Porque vai ter esse negativo dos comprimentos ao contrário. Então é por isso que quando você faz integral, quando você muda os limites de integração, aparece um sinal de menos. Se você pegar esse daqui, ó, e mudar de A para... Aqui tá B para A, você vai mudar de A para B. Vai ser menos A para B. Menos com menos vai dar mais. Aí volta aqui, ó. Tá bom? Então, sempre que você muda a ordem dos limites de integração, aparece um sinal negativo na sua integral. É claro, eu vou falar mais a respeito disso, a gente está só começando a discutir o assunto, que quando aparece um sinal negativo, se você quer falar de área, você tem que pegar um módulo. Tá bom? Ah, Cris, eu teria uma área negativa nesse caso? Sim, você teria uma área negativa, mas aí você não dá a resposta com o negativo, tá? Mas por que aparece o negativo aí, Cris? Porque nem todas as nossas funções são positivas. Nós temos funções que são positivas, temos funções que são negativas e temos funções que são as duas coisas. Em um intervalo ela é positiva e em outro intervalo ela é negativa, ou vice-versa. Então, quando existe a possibilidade de eu calcular a integral negativa, existe, eu vou mostrar exemplos. Ah, mas nesse caso não quer dizer a área. Não, nesse caso não quer dizer a área, porque se você quiser falar da área, você pega em módulo e descarta esse negativo. Vai ficar mais claro nos exemplos. Tá bom, pessoal? Certo? Certo, beleza. Então vamos em frente. Bom, essa terceira propriedade a gente já até fez um exemplo. O que significa isso aqui, ó? Se a função é constante, você vai de A para B, tá dizendo que é C que multiplica B menos A. Na prática é isso aqui que está acontecendo, ó. A gente já fez um exemplo aí, ó. A função constante é C, por exemplo, aqui se eu suponho que o C é positivo, a minha integral de A até B está aqui. Eu já vi que quando a função é positiva, a minha integral é a área. Então, qual é a área disso aqui? Qual é a altura desse retângulo? É C. Qual é a base? É B menos A. Que é isso aqui. É B menos A, que dá esse valor aqui. Por isso que está aqui. Se esse C fosse negativo, eu ia calcular a área do mesmo jeito, só que ia aparecer um negativo aqui, porque o C seria negativo. A integral seria negativa, porque você estaria com um C negativo. Se tratando de área, você pega o módulo. Sempre que você pensar em área, você pega o módulo da integral, tá bom? Certo? Foi ou não foi? Beleza. Propriedade 4. Da mesma forma que na integral indefinida, a constante também não vai te atrapalhar. Tá? Porque você pensa assim, a integral é a área. Se eu multiplicar essa função por C, certo? O que eu estou fazendo?
Eu estou multiplicando todas as alturas por C. Todas as alturas dos retângulos ficam multiplicadas por C. Se eu multiplico a função. Porque as alturas dos retângulos são dadas pela imagem da função, né? Pelos f de xk lá. Se eu multiplico a função, eu multiplico as alturas. Então, naquela soma toda, vai ter essa constante sobrando. Eu isolo ela. Quando eu isolo ela, o que sobrar vai ser a integral. Ela vai ficar fora da soma. Eu vou conseguir, porque vai aparecer esse Czinho em todos os Fzinhos lá da altura. Quando eu isolar ele, o que sobrar vai ser a minha área vezes o C. Tá bom? Então, nessa propriedade 4, você também pode, assim como na integral indefinida, se você vê que tem uma constante aí, antes de você calcular a integral, você joga ela fora. Da mesma forma, a adição e a subtração valem, olha aí, ó. Por quê? Porque quando você soma duas funções, você tá, digamos que as duas funções são positivas. A área que está sobre o gráfico delas, você vai somar. Então você soma as integrais, porque cada integral corresponde a uma área. Se você vai subtrair, a mesma ideia, você subtrai as integrais. Tá? Então você tá vendo aí que as propriedades, elas também funcionam bonitinho como na integral indefinida. Essa propriedade... Alguma dúvida, pessoal? Certo? Tudo certo, professor. Tá bom. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, observa o seguinte. A até C, de C até B. Por quê? Porque você pegou um pedaço da função no intervalo AC e depois você juntou no intervalo CB. É como se você pegasse a área e quebrasse ela num pedaço. Como você pegasse essa função aqui, ó. Aqui. Você pega ela e quebra ela aqui, ó. Bota um C aqui no meio. Então, se você integrar de A até C, você vai ter esse pedaço da área. Se você integrar de C até B, você vai ter essa outra área aqui. Quando você somar, você tem de A até B, a área total. Então, é isso. É nesse sentido aí que a gente tem tanto essa propriedade 7 como essa propriedade 8. Se você tem dois pedaços, você pode juntar. Se você tem um pedaço inteiro, você pode quebrar ele no meio. Por quê? Porque tudo é questão de área. Você está juntando duas áreas, você tem dois espaços colados, você está juntando duas áreas, ou você tem uma área total e está quebrando ela. De qualquer forma, você pode somar esses pedaços. É assim que você calcula a área, né? Você pode quebrar os pedaços. Tudo bem, gente? As duas propriedades são relacionadas a isso. A propriedade 7 é quando você tem dois pedaços. Você tem essa integral aqui e essa integral aqui. Quando você somar, você vai ter a área total. Essa é a propriedade 7. Na propriedade 8, você já tem a área total. Aí você pode quebrar em qualquer lugar e somar as áreas das duas regiões que você obteve com essa quebra. Alguma dúvida? Vou deixar o slide 7, a propriedade 7 para você dar uma lida aí, para ver se tem alguma dúvida. E a propriedade 8 aí. A diferença de uma para outra, como eu falei, propriedade 7 você começa com duas áreas quebradas e você junta. Na propriedade 8, você começa com uma área inteira e você quebra. De qualquer forma, você pode fazer a soma para ter a área total. Foi ou não foi? Foi. Beleza. Tudo bem, gente? Certo? Tranquilo? Tranquilo. Isso aqui, olha só, como a gente estava fazendo. É claro que se a minha função é positiva, nós já vimos que essa integral definida é a área da região do gráfico entre o gráfico dela e o eixo X. Então é claro que como isso aqui é a área, é positivo. Como eu falei, nós vamos calcular integrais. Existem integrais definidas negativas? Existem.
Mas aí você não pode chamar de área, você tem que pegar o módulo. Tá? A gente vai ter um exemplo aqui para fazer. Mas quando a sua função... Quando é que vai acontecer esse negócio da integral definida ser negativa, Cris? Quando você tiver pelo menos um... Quando é que você corre esse risco? Quando você tem pelo menos um pedaço da sua função negativo. Aí você corre esse risco. Se a sua função é toda positiva, você não corre esse risco. A sua integral definida será positiva. É a área, como você está vendo nessa propriedade 9. Se algum pedaço da sua função for negativo, né? Se o pedaço lá embaixo do eixo X, aí você corre o risco de ter um valor na hora da conta negativo. Mas se você quer trabalhar com área, você pega o módulo. A gente vai fazer mais coisas sobre isso. A propriedade 10 também é tranquila de você pensar, porque você pensa assim, ó, se a minha função f é maior que a minha função g, o que significa ela ser maior? As alturas dela são maior que as alturas de g, sempre lembrando que eu falo altura para você associar a imagem. Então, se as imagens da função f são maiores que as imagens da função g, aqueles retângulos vão ter altura maior. A área que fica entre o gráfico da função f e o eixo x é maior que a área que fica da região que fica entre o gráfico da função g e o eixo x. E como eu sei que integral é a mesma coisa que área, quando você está pensando em coisas positivas, a função f de x sendo maior que g de x, a integral definida dela vai ser maior que a integral da g de x. É claro que eu estou olhando no mesmo intervalo, ó. Tá? Tô comparando as duas no mesmo intervalo. Tudo bem, gente? Ok, professora. Tudo bem, professor.